Oi, gente, tudo bem por aí? E aí, animados para ouvir a Tia Clay contando historinhas verídicas para vocês? Vamos ouvir a historinha com a Tia Clay? Vamos? O toque de Clay. É a hora do conto agora. Então, quando a gente faz para os filhos a hora do conto, pois é, eu vou fazer a hora do conto com vocês. No livro de Hebreus, como eu falei ontem, nós vamos ler um livro do Novo Testamento para ficar um pouquinho mais leve e para vocês entenderem o livro de Levíticos. Você que acompanha, agora nós vamos ler Hebreus, que é a parte de Jesus, tudo que ele fez por nós. E vai ser bem legal, porque você vai entender muita coisa que a gente lia por ler lá e agora você vai entender. Como todo começo de livro eu explico, eu mudo a música, né? Eu coloco a música nova. Essa música que está passando aí é Promessas. Deixa eu ler o nome da música. O nome da música é Promessas. Ela é um piano instrumental da Sara Beatriz e Samuel Messias. Eu ouço no YouTube Music. Se você quiser acompanhar e ouvir, Promessas. Achei bem combinante com o livro de Hebreus, que está cheio de coisas interessantes para a gente ler. E também a minha Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje, é a Bíblia da Transformação Pessoal do Brennan Manning, sei lá como é que fala, com as reflexões dele. E ele coloca um textinho aqui, ó, não dá para vocês verem. Ele coloca um textinho explicando mais ou menos, né, dando um resumão do que o livro é. E eu vou ler para vocês, como sempre no primeiro capítulo dos livros eu tô lendo, para você poder se situar um pouquinho, né? Tem muita gente que sabe, mas muita gente que não faz ideia o que é o livro de Hebreus, né? E por isso que eu vou ler. A introdução. Essa carta foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença. E por isso ela é chamada de Carta aos Hebreus. Então já está explicando, né? Eles estavam sendo perseguidos e corriam o perigo de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. A carta parece mais um discurso ou um sermão do que uma carta. O autor não diz quem ele é e nem para quem ele está escrevendo. Só no fim da carta é que aparecem umas poucas referências a pessoas, lá no capítulo 13. Esse livro tem 13 capítulos. Ninguém sabe com certeza quem escreveu esse belo sermão. O autor dessa carta procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, os anjos e a Moisés e a Josué. Então ele é superior. Ele é o eterno grande sacerdote. Lembra do sacerdote lá que a gente viu? Que era a família de Arão, tinha toda uma indumentária para usar, roupa com pedras e tal, trabalheira danada. E ele tinha que pagar os pecados dele também, tinha que fazer sacrifício pelos pecados dele. E aqui nesse livro nós vamos ver que o nosso grande sumo sacerdote é perfeito, ele não precisa mais de pagar, de fazer nenhum tipo de sacrifício, porque ele não tem pecado. Ele foi realmente um cordeiro perfeito, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. E é por meio dele que Deus faz uma nova e perfeita aliança com seu povo. E é por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. No capítulo 11, o autor fala dos heróis da fé, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na sua fé em Deus, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles, pois depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, uma saudação e uma bênção. A introdução, é um resumão do que a gente vai ler nesses 13 dias, que a gente vai passar juntinho aqui lendo o livro do Novo Testamento, Hebreus. Foi escrito para os Hebreus. Aí tem um esquema aqui de como é dividido, mas eu não vou ler isso não. Vamos começar nossa leitura.
livro novo, música nova, tempo novo, que o Senhor fale no seu coração, assim, que você compreenda tudo aquilo que te deixa encafifada, que você não entende, que você não compreende, que nas suas igrejas, nos povos que você confessa, ninguém sabe, que o Senhor te revele, que o Senhor fale no seu coração, que é um livro bem atual. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Nós acabamos de ler, né, como ele falava com Moisés lá no Monte Sinai. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, ele purificou a gente. Você não precisa mais de matar carneiro, cabrito, pombo, pão com fermento, pão sem fermento, para cada coisa um tipo de coisa. Nada. Ele foi perfeito. Foi por meio dele que o universo foi formado. E ele sustenta o universo. Na capa do vídeo eu coloquei Jesus com a terra na mão, né? Ele sustenta com a sua palavra poderosa. Olha mais fone que tá caindo. É lindo, né? Já começamos assim... já começamos com essa belíssima palavra aqui, né? O Filho e os anjos. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Você que adora anjos aí, ó, saiba, aprenda, ouça o que a palavra de Deus está falando, que Jesus, que o Filho, é superior aos anjos. Então, por que você vai ficar pedindo ajuda para os anjos se você pode pedir direto para Jesus? Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você tem livre acesso ao Pai agora. Você não precisa de nenhum tipo de intermediário. É só Jesus mesmo. Ele abriu o caminho para a gente. É mais fácil, gente. É mais simples. Livre arbítrio, assim, ó, livre caminho. E assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome dos anjos. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho e hoje eu me tornei o seu pai. Não tem na Bíblia nada de Deus falando isso com os anjos, mas falou com Jesus. Né? E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, o seu filho unigênito, o primogênito, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos têm que se dobrar diante de Jesus para adorarem. A respeito dos anjos, Deus diz: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do filho, ele diz: o teu reino, ó Deus, vai durar para sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu grande alegria, e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Então, para os anjos, Deus não fala isso. Deus fala isso só para Jesus. Todas essas coisas Deus está falando que ele só fala isso para Jesus, ele não fala para os anjos. Nessa época, provavelmente, as pessoas adoravam muitos tipos de anjos, né? O Senhor está explicando, está ensinando eles que não era para fazer isso. E a gente também, né? Porque agora a gente está nessa era. Agora é a nossa era. As Escrituras também dizem: Senhor... Ai, espera aí um pouquinho. Ligou um som aqui no meu ouvido. Não pode tocar nesse fone, esse fonezinho. Eu uso um fonezinho como microfone. Então, às vezes ele fica louco. Desculpa, gente. Fui arrumar o fone e liguei o som.
Vamos voltar aqui, versículo 10, e as escrituras dizem também: Tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupas, tu as dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Tá grifado na minha Bíblia. Hebreus é dá para ver. Hebreus é um livro que está todo rabiscado, porque é um livro assim que ele tem muita coisa que responde a gente. Esse é o último versículo do capítulo 1 do livro de Hebreus, e eu vou ler ele de novo. Depois que o Senhor fez uma comparação entre os anjos e Jesus, ele está explicando para as pessoas que os anjos são importantes, mas não tanto quanto Jesus. Por quê? Porque Deus nunca pediu para os anjos sentarem do lado, porque Deus nunca falou que o reino era dele, porque Deus nunca falou essas coisas com os anjos, mas falou com Jesus. E no último capítulo, no último versículo, que é o 14, ele fala: Então, o que são os anjos? Para você que tinha essa dúvida do que eram os anjos, nós estamos lendo na Bíblia. Você pode ler na sua aí, as Bíblias são iguais. Capítulo 1 do livro de Hebreus, versículo 14. Pega a sua Bíblia aí e lê. Se você está na dúvida, lê no Google, lê em qualquer linguagem, vai estar escrito isso. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus. Eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Isso nos fala que aqueles que não vão receber a salvação não têm ajuda dos anjos. Outra coisa, está no plural, os anjos. Não é o anjo da guarda, por exemplo. Não é um anjo, você não tem um anjo te guardando. Você tem um exército infinito de anjos te guardando. O Senhor dá tudo com abundância, Ele gosta de excelência. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu abrir rapidinho. Eu fiquei curiosa para ver em outra linguagem. Espera só um pouquinho que eu estou abrindo aqui no... Deveria ter deixado aberto, né? Mas enfim. Me deu vontade de ler agora, numa outra linguagem, esse versículo, caso você... Vai procurar aí, né? Talvez você não tenha essa linguagem aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje. A mais comum é a Almeida Revisada. Vamos ver o que é a Almeida Revisada. Não são todos esses espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Bem parecido, né? Eles colocam as palavras mais difíceis, mas... Então, o que são os anjos? Todos são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que hão de receber a salvação. Tem um quadrinho aqui de reflexão da vida, como eu disse no começo, o Brian escreve vários quadrinhos, eu dificilmente leio. Quando era só voz eu lia mais, não sei porquê. Mas eu vou ler esse aqui, Pai Nosso, ou Nosso Pai. Por meio do raciocínio humano, filósofos pagãos como Aristóteles concluíram que Deus existia e se referiram a ele em termos vagos e impessoais. Os profetas de Israel revelaram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó de modo mais caloroso e compassivo. Apenas Jesus, porém, revelou a uma comunidade judaica atônita que Deus é verdadeiramente Pai. Porque Jesus falou Abba, né? Abba é pai, paizinho. É uma palavra carinhosa. Jesus trouxe isso, né? Tanto que o pessoal daquela época lá não gostava, não. Eles queriam matar Jesus porque ele chamava Deus de Abba. Mas enfim, terminamos o capítulo 1 de Hebreus. Espero que o Senhor fale no seu coração tudo que eu não falei aqui. Claro que é bem superficial, na verdade eu só leio mesmo, né? Que o Senhor fale no seu coração e que você continue aí comigo. Se inscreva no canal, chame seus colegas para escrever. Isso ajuda muito, me motiva a continuar
fazer, porque mais pessoas vão ver. Quanto mais gente vê, quanto mais gente conhecer a palavra de Deus, quanto mais gente tiver acesso à palavra pura, verdadeira, direto da Bíblia, sem nada, a não ser meus toques de Clay, que eu ainda aviso, ó, isso é toque de Clay. Quanto mais gente, é sério isso, conhecer a palavra de Deus verdadeira, menos pessoas vão ser enganadas. E enganadas mesmo, vão viver no engano, vão ser dibradas por aí afora. Então, a nossa função, faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha, que é ler, você faz a sua parte de compartilhar esse vídeo, chamar seus amigos, seus colegas, se inscrever no canal, fazer alguma coisa, algum movimento para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, de verdade, a pura. E é isso. Até amanhã no capítulo 2 de Hebreus. Foi bom estar com vocês. Beijão no coração.